Vamos ver o vídeo do Dark. Esse é o último vídeo do Dark. Eu tô acompanhando mais essa treta pelos vídeos do Dark, mas eu fui, tipo, pra fazer meu vídeo, né, que eu fiz, eu fui ver o posicionamento do crítico, porque eu queria ver como ele tava se posicionando, eu fui no Twitter, enfim. Eu fiz a minha pesquisa ali pra criar minha opinião, antes de ver o vídeo. Mas eu conheci a treta pelo vídeo do Dark, pelos vídeos do Dark. E os Zaunitas, manos, eu estou todo estragado aqui, sério. Eu tava carregando um monte de tijolo aqui, ó, todo sujo aqui. Olha, Dark barro. Pedreiro. E é isso, mano. Nos finais de semana, ó, o Dark tá lá carregando cimento, carregando tijolo. Você sabia disso? Quando eu não tô fazendo vídeo, é isso que eu faço. Mas eu não tô aqui. Nos finais de semana eu tô de folga, porque eu folgo sábado, a minha folga semanal é sábado. E eu tenho um domingo no mês. Daí ou domingo eu trabalho ou... Aqui pra citar isso especificamente, tô aqui pra fazer mais um vídeo falando sobre o tema do crítico. E muita gente veio me xingar falando, pô, Dark, tá farmando, fez 4 vídeos sobre o crítico, fez 5 vídeos sobre o crítico, não sei o quê. Não é que tá farmando, tá? Esse ponto eu vou defender o Dark. O Dark, ele faz vários vídeos sobre o mesmo assunto. Ele é o tipo de canal que tem esse estilo. Eu só faço um vídeo sobre o assunto quando eu faço, né? Mas o Dark, ele sempre faz diversos vídeos sobre o mesmo assunto, principalmente os assuntos que se desenrolam por bastante tempo. Eu acho que do caso Haluka ele fez no mínimo uns 8, então, assim, é normal do canal dele. E cara, falar pra vocês uma coisa muito importante, se eu não me defender na internet, ninguém vai me defender. É isso aí. Ninguém vai me defender. Ontem o Fei fez um vídeo, por exemplo, e no vídeo ele colocou lá que eu não tinha pedido desculpa sobre um vídeo que eu fiz há anos atrás, com uma palavra ali que tava errada de fato. Vamos. E, inclusive, Fei foi muito tendencioso. Fei, ao mesmo tempo que ele tentou ficar o máximo em cima do muro, ele deu uma passada de pano pro amiguinho. Porque o Fei, além de dizer que o Dark não havia se retratado por um vídeo de 2018, sendo que no mesmo dia, horas antes do vídeo do Fei, o Dark tinha postado um vídeo se retratando por aquele vídeo de 2018, falando do seu erro tal e tudo mais... Ele pega e diz que não sabe... Ele pega e diz bem assim no vídeo dele, o Fei, que não tinha como o crítico saber que autismo não era uma doença. Em 2023, com tanta informação que a gente tem, não tinha como ele saber. E outra, ele não poderia fazer uma pesquisa antes de fazer o seu vídeo? Antes de falar a merda que falou? O Fei dá uma passada de pano bonita pro crítico. Bonita, assim, e fica bem em cima do muro. Mas ele dá uma... eu acho que ele não gosta muito do Dark, então ele dá umas alfinetadas no Dark e passa pano pro crítico legal. Eu já tinha pedido desculpas e eu pedi desculpas novamente sobre isso. Mas o Fei colocou no vídeo dele que eu não tinha pedido. Ele até pediu desculpas e tirou esse pedaço do vídeo. E tá tudo bem, eu não odeio o Fei, eu não tô brigado com o Fei por causa disso. Mas assim... Eu tava editando esse vídeo aqui e tava pensando, sabe? É interessante, né? Como, tipo assim, embora a gente esteja numa discussão bizarra, as pessoas não estão falando sobre as coisas que o crítico disse, elas estão falando sobre as coisas que eu fiz, que na verdade eu peguei e fiz as mesmas coisas que o crítico e eu devia pedir desculpas, sendo que o crítico ele não pediu desculpas pelas coisas que ele fez, sabe? Na verdade ele dobrou isso, ele foi discutir com as pessoas. Bom, enfim. Não, na verdade o crítico ele pegou o passado do Dark, vasculhou... E usou o passado do Dark pra dizer que ele não estava errado porque o Dark tinha falado isso no passado. Basicamente, foi isso que o crítico fez. E no meu vídeo eu falo, cara, os erros do Dark não justificam os erros do crítico. Ponto final. Enfim, só comentando que eu achei isso engraçado. E tá tudo bem, eu não odeio o Fei, eu não tô brigado com o Fei por causa disso, mas assim, tipo... Tá meio óbvio que essas coisas estão sendo tiradas fora de contexto, só o fato de buscar coisa de anos atrás pra me atacar, né? E cara, se eu não me defender, quem que vai me defender? Fora que o crítico tem mais alcance do que eu. Se eu ficar quieto, as pessoas vão pegar e vão ficar ouvindo as mentiras dele e vão acreditar, e aí acabou meu trabalho na internet, entendeu? E esse é o meu trabalho na internet, eu trabalho literalmente com isso, eu dependo disso pra sobreviver. E no caso do crítico, né, ele pegou e fez uma live ontem me criticando, falando um monte de porcaria, mentindo um monte de coisa. E eu só queria citar mais algumas hipocrisias que surgiram no meio dessa brincadeira. A primeira hipocrisia é justamente o fato, né, das pessoas estarem falando, né, o Dark faz 50 vídeos, ou o próprio crítico falar que eu fiz 3 vídeos antes dele fazer um, sendo que, cara... É o estilo do Dark. O Dark posta mais de um vídeo por dia, todo santo dia praticamente,
E ele posta mais de um vídeo sobre o mesmo assunto. Isso é o estilo do canal dele, não adianta criticar, ele faz isso há anos. E outra, nem quando o Dark fez a cirurgia dele na tireoide, ele parou de postar vídeo. Ele falou que ia parar, mas não conseguiu parar. Então, assim, é o estilo dele, é o jeito dele de produzir conteúdo. Cara, mano, o crítico faz 7, 8 vídeos pra criticar Yasmin, faz não sei quantos vídeos pra falar do Haluka. Não, gente, eu não entendo por que as pessoas estão criticando o Dark por ele fazer tanto vídeo, sendo que a maioria dos youtubers fazem um monte de vídeos sobre o mesmo assunto. Principalmente se tu pegar o caso Haluka, são poucos youtubers que não tem mais de um vídeo sobre o caso. Poucos, pouquíssimos. Então, esse é um caso que tá se desenrolando por mais de um dia, né? Por mais de uma semana, eu acho que isso aí já tá rolando há 2, 3 semanas. E é óbvio que vai ter mais vídeos sobre. Tipo, eu tenho o costume de fazer um vídeo só, mas cara, a maioria dos youtubers de opinião fazem mais de um vídeo sobre as coisas, é normal. E fazem lives ainda, tudo. Faz não sei quantos vídeos pra falar não sei do que. E por que eu não posso fazer 4 vídeos pra me defender de algo que ele tá me atacando em primeiro lugar, entendeu? Ah, mas eu não te ataquei, Dark. Como assim não me atacou? O primeiro vídeo que eu fiz pro crítico, eu não fui ofensivo com ele, eu não xinguei ele, eu não falei nada dele. No primeiro vídeo, eu tava tentando, tipo, falar sobre o autismo, né? Eu peguei, sentei aqui, gravei um vídeo mega tranquilo, falando que autismo não é doença e por que não é doença. Dark, tua blusa tá suja, Dark. Você tá atacando meu perfeccionismo aqui, cara. Doença, diferença entre o transtorno e a doença, expliquei tudo bonitinho e depois falei pro crítico moderar os comentários dele. Essa foi a dica que eu dei pra ele. Falei, modera os seus comentários, não faz esse tipo de coisa. E no final das contas, os caras explodiu lá. Meu Deus, olha só, estão me perseguindo. Olha só, eles querem me lacrar. Eles querem calar a minha boca. Ele tá falando um monte de porcaria assim. Você quer me calar? Aquele bebê, você quer me calar? E sabe o que é mais engraçado? Olha como o cara é hipócrita, mano. Ele falou, vem aqui, vem conversar comigo, não sei o que, né? Ele quer que eu vá lá na live dele, me chamou pra cal, igual o Haluka fazia, bora cal. Me chamou pra... Mesmo modus operandi do HaloCat. Mesmo modus operandi. Ai, bora cal pra gente se esclarecer. Pra ele pegar todas as coisas... Pra ele tentar tirar o máximo de coisas comprometedoras do Dark, pegar tudo isso e jogar contra ele no vídeo. Bem estilo HaloCat. Foi pra cal, me chamou pra ir lá discutir essas questões, falar não sei o que, blá 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 blá. E cara, mano, eu tô praticamente toda noite no Spaces do Twitter. Pra quem não sabe o que é o Spaces do Twitter, é tipo um Discord, qualquer pessoa pode entrar no Discord, seja de viés de direita, de esquerda, coisa do tipo. Ele tá falando que o Spaces do Twitter é de esquerda. Não, porque o Spaces do Twitter virou qualquer lugar que não concorde com ele é de esquerda, segundo ele mesmo. Esquerdista. Mano, lá no Space do Twitter tem pessoa de esquerda e tem pessoa de... Tipo, você não pode concordar com... Eu acho isso muito engraçado pro pessoal que tem ideais de direita. E tanto ideais de extrema direita quanto de extrema esquerda. Você não pode discordar deles, porque senão você é da outra extrema. Velho, às vezes você só tá falando merda mesmo, e é por isso que o povo discorda. Direita também, as pessoas conversam de boa, sabe? Ninguém se ataca, ninguém nunca se xingou. Por que o crítico não pode entrar no Space do Twitter pra discutir, sabe? Quando teve a treta do Haluka, a gente teve o Yanni, a gente teve a Yasmin, a gente teve a Bianquinha discutindo as duas juntas, a gente teve o Tio Guin, a gente teve todo mundo que participou da treta do Haluka, menos o próprio, né? E por que o crítico não pode entrar lá, sabe? Eu tô arregando, né? Mas ele não quer participar dos spaces, ele não quer conversar. Sim, porque ele não quer conversar no modo público, no qual ele pode soltar coisas comprometedoras. Ele quer no modo privado, no qual ele vai poder editar e pegar só coisas comprometedoras que o Dark disser e se isentar de todas as coisas comprometedoras que ele possa vir a dizer. Ponto final, é isso. E aí, beleza, né? O João de Senzi, advogado, grande advogado, foi lá e falou o seguinte pro crítico, né? Pô, vamos fazer aí, mandou um superchat pro crítico na live e falou, vamos fazer um debate, eu e você. E sabe qual foi a resposta que ele tomou? Olha só que legal, hein? Ele foi banido. Ele foi banido do chat. Claro que ele foi banido. Que, inclusive, o crítico defende a liberdade de expressão, né? Mas qualquer pessoa que fosse lá falar... Sim, a liberdade de expressão de quem concorda com ele, não a liberdade de expressão de quem discorda. Qualquer coisa que criticasse ele... Ah, você tá errado, crítico. Você não deveria falar isso. Essas pessoas eram instantaneamente banidas do chat. Olha só. Você podia entrar no chat... porque ele concorda com a liberdade de expressão de quem concorda com ele, não de quem discorda. Paulo Coelho de quem discorda. Chat do crítico e falar isso aqui, ó. Você podia escrever isso tranquilamente. Ó, isso é uma coisa que eu li muito ontem, inclusive, tá? Por causa
dessa maravilhosa live que ele fez. Olha só que incrível. E eu não tô aqui pra me vitimizar e falar que eu não sou gordo. É, porque comentários gordofóbicos e preconceituosos sobre os outros, beleza, né? Agora, discordar da opinião do Alecrim Dourado, jamais. Isso mesmo, cara. Mas, pô, as pessoas usarem isso pra me atacar. E o cara vai lá e pergunta, pô, crítico, acho que você vacilou. Toma banimento. E essa pessoa não toma banimento. E o Senzi foi lá e quis debater com o crítico. E o crítico meteu o louco que, não foi eu que bani não, foi o moderador. E depois, sabe o que ele falou? Falou, não vou debater com você não hoje, porque eu tô com dor de barriga, não vou poder... O cara quer me cobrar, mas ele só vai, sabonetando. Ele saboneta pra cá e pra lá. Ao contrário do crítico, eu não sou covarde de ficar sabonetando as coisas. Eu não vou entrar na live do crítico, mas se ele quiser conversar, ele pode entrar lá qualquer hora no Spaces. Eu tô sempre lá. Eu não vou xingar ele, não vou brigar com ele. Eu conversei com o Hulk BR. Por que eu não vou conversar com o crítico? Entendeu? E a questão é o seguinte, meus amigos. Uma coisa que o crítico tem falado muito sobre mim, né? É isso aqui. Ontem... o crítico, ele tava... Vamos dar uma olhada aqui na postagem completa. Jesus, como esse professor Dark, inclusive, eu tô cansado de ver. As coisas que eu falo, o crítico, ele usa elas contra mim. Tipo, se eu falo que o crítico é desonesto, ele fala que eu... Obviamente, porque ele quer fazer gaslighting, que é basicamente jogar você como vilão da história e ele se fazer de vítima. Eu sou desonesto. Se eu falo que ele é mau caráter, ele fala que eu sou mau caráter. Se eu falo que ele distorce as coisas, ele fala que eu distorço as coisas. Se eu falo... Sim, ele inverte o cenário para que ele se saia como a vítima e a pessoa que tá criticando ele seja o vilão. Famoso gaslighting, manipular discursos para se passar por vítima. Que ele é o Haluka, ele fala que eu sou o Haluka. Ele tá fazendo exatamente assim. As conversas dele são assim. Então qualquer coisa que eu falar, ele vai jogar isso na minha cara. Ele vai falar que sou eu. E como ele tem um público identitário muito forte, o público identitário não quer saber o que eu penso. Eles não querem saber, eles só querem me xingar. Público então identitário, o público identitário dele não liga. Ele não tá nem aí pra ver se foi eu que falei essas coisas, pra ver se o crítico tem ou não argumentos. Eles só estão vendo uma oportunidade de atacar alguém que é o gordinho lacrola, como eles mesmos me chamam, né? Mas é isso. É claro. É claro, porque a partir do momento que você critica qualquer atitude de esquerda e você é uma pessoa... Qualquer atitude de direita, desculpa. A partir do momento que tu critica qualquer atitude de direita e você é uma pessoa fora do padrão, logo você é um esquerdista lacrola. Logo você é adepto da Cracolândia, não, da Lacrolândia. Minha dicção é ótima. Isso, tipo, o cara decaiu hardcore, e aí olha a discussão, né? Falando aqui que eu tô mentindo sobre ele, e aí falaram o seguinte, ó, diga alguma mentira que ele disse, aí que eu defendo da choque em autista. Aí ele nunca disse isso, mostra um trecho, aí ele postou esse vídeo aqui. Vamos dar uma olhada no vídeo que ele colocou aqui pra me atacar. Ele tá tratando o autismo como se o autismo fosse um problema sério, uma pessoa doente. Pensamento retrógrado, pensamento da década de 60, que o autismo tinha que ser colocado dentro do manicômio e pronto, sabe? Ficar tomando choque o dia inteiro. Esse trecho do vídeo, eu não tô falando que ele pensa assim, aliás, no sentido de que ele pensa que é certo pegar e colocar as pessoas dentro do manicômio. Esse pensamento é o pensamento que as pessoas tinham antigamente de que... Não, mas sabe o que é o pior de tudo isso? Sabe o que é o pior? É porque assim, o crítico gosta de pegar trechos fora de contexto para distorcer, para ele se fazer de vítima e colocar o outro como vilão da história, né? Para inverter os papéis. E o pior é que o Dark dá muita brecha para ele fazer isso, sabe? O Dark, ele fala de uma forma ali que dá muita brecha pro crítico fazer isso. Isso é o pior. Isso é o pior. Porque, querendo ou não, o Dark estar sendo o principal porta-voz do outro lado, né? O Dark e a Yasmin, são pessoas... Por exemplo, a Yasmin é uma pessoa que está sendo constantemente cancelada por os erros que ela cometeu. E o Dark é uma pessoa que dá muita brecha pro crítico conseguir fazer o gaslight básico dele. Então, é foda. Isso era uma doença que tinha que ser colocada ali, sei lá, internado dentro do hospital e coisas do tipo. E que esse pensamento de ficar forçando a barra, falando que autismo é doença ou que é problema e outras coisas mais, esse pensamento é o pensamento que levava as pessoas a ter essas atitudes. Quando eu fiz essa passagem aqui no vídeo, que inclusive tem um contexto maior, né? Tem um vídeo longo aqui pra falar sobre isso, ele só pegou esse pedaço que tirou fora de contexto pra pegar e justificar, falando que eu falo isso dele. Famoso gaslighting. Gaslighting.
E nesse momento que eu falo esse tipo de coisa, eu tô citando basicamente que a ideia das pessoas antigas era assim, que isso foi provado errado várias vezes, e que ele tá evocando esse pensamento que já foi discutido e debatido e dito como uma coisa universalmente errada. Pra quê? Pra que o crítico olhasse pra isso e falasse, realmente, você tem razão, você tá certo, esse pensamento que eu tô falando é errado, esse negócio de falar que autismo é doença tá errado. Então, desculpa aí, galera, desculpa principalmente os autistas que eu ofendi e peço perdão. Mas não é bem o que aconteceu. Ele foi lá, né, falou pros pais autistas um monte de porcaria, ficou lá sambando na cabeça da galera, sendo extremamente ofensivo. Foi ofensivo com a Nana, foi ofensivo com os pais, foi ofensivo com o público. E é isso, mano. A única coisa que eu quis dizer aqui é que ele visse que esse pensamento não é um pensamento correto, não é um pensamento que as pessoas deveriam continuar tendo. E que ele deveria pegar e ver que ele tá errando nesse ponto, mas que ainda dá tempo de voltar atrás. Tanto que o vídeo que eu fiz, cara, eu não fiz pra atacar o crítico, eu fiz pra falar que o crítico tava errado e que ele poderia, tipo, diminuir um pouco essas porcarias que ele tem falado pra evitar que dê alguma merda generalizada, ou até mesmo pedir desculpas completa pra todas as merdas que ele falou. E agora ele tem que pedir desculpas pra mim por estar fazendo essa má interpretação e sendo hipócrita, sabe por quê? Porque olha só que bizarrice, mano. Olha só que bizarrice. Ele pegou e utilizou... E assim, ele tá utilizando coisa antiga do Dark, como se o Dark não pudesse mudar de opinião, como se o Dark não pudesse aprender com o tempo e mudar o seu posicionamento. Tipo, você tem que avaliar as coisas com base no que a pessoa é hoje, não com base no que a pessoa foi há anos atrás, nos posicionamentos que a pessoa tinha há anos atrás. O chat GPT, né, pra falar sobre as discussões, correto? Porque chat GPT é a fonte mais confiável e oficial da face da Terra, né? Então eu fui lá no oráculo do crítico e falei o seguinte, olha aí, mano, ó, tô usando seu oráculo aqui pra falar sobre isso. E no caso eu coloquei esse trecho do vídeo aqui no oráculo do ChatGPT, né, que é o oráculo do crítico. E o ChatGPT entendeu, explicou a situação. Eu acho que ele explicou muito bem aqui, né? Vocês podem dar uma pausa para ler o textão, mas é basicamente o que eu falei no primeiro vídeo. E depois eu perguntei, né? A pessoa 2 disse que a pessoa 1 está apoiando eletroconvulsoterapia? Interrogação. E aí ele, não, a pessoa 2 não está afirmando que a pessoa 1 está apoiando a eletroconvulsoterapia. Em vez disso, a pessoa 2 está usando a referência à eletroconvulsoterapia, institucionalização da década de 60, para destacar a visão da pessoa 1 de que o autismo é uma doença com uma abordagem antiquada e inadequada. Então é isso que eu queria trazer naquele vídeo. Não estou falando que o crítico apoia a eletroconvulsoterapia. E qualquer idiota percebeu, menos o crítico. Mas ele tá distorcendo isso e mentindo para as pessoas. Qualquer idiota entendeu o que o Dark queria falar. Mesmo o Dark, ele tem problema para se expressar, tá? Ele é igual eu. Ele tem problema para se expressar, ele tem alguns problemas ali na dicção, mas assim, deu para entender justamente o que o Dark queria dizer com aquele vídeo. Se o crítico não entendeu, ele é burro. Ponto final. Eu tô falando que ele tá apoiando coisas que eu não disse que ele apoia, certo? E outra coisa, ele tá falando que eu imputei crime a ele. Eu não imputei crime a ele. Eu não falei em momento algum que ele cometeu crime. Eu citei o que os advogados falaram sobre isso. Os advogados disseram que as falas dele estavam equivocadas e poderiam ser, né, dar algum tipo de problema pra ele. E ele simplesmente falou que, não, isso o advogado tem opinião. A opinião desse advogado é que eu tô errado. A opinião daquele advogado é que eu tô errado. Mas pode ser que tenha um terceiro advogado que acha que eu tô certo. E aí, qual é? Então vai pra interpretação. Se você acha que vale a pena você brigar na justiça por causa da sua opinião que você deu de que o autista é doente e coisa do tipo, e as merdas que você falou pra Saturne, as merdas que você falou pra Nana, as merdas que você falou pra Alexa, se você quer debater e levar isso pra justiça, aí é problema totalmente seu. Eu já dei o meu aviso. O meu aviso é que essas coisas aí podem te dar um problema muito grave e eu acredito que não vale a pena ter dor de cabeça. No fim, o professor Dark tá tentando ajudar o crítico dizendo, cara, esses teus posicionamentos podem te levar pra cadeia, porque eles podem ser considerados criminosos. E o cara, tipo, oh não, eu tô certo, esse cara... Ou seja, até nisso ele tá sendo idiota. Porque as coisas que você tá escrevendo são pesadas demais e são coisas equivocadas, tá? E muitas vezes, né, eu acho que, na verdade, ele não acredita em nada disso. Ele só tá fazendo isso pra pegar visualização mesmo, né? Só que ele... O que é pior. O que é pior. O que é 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Ou seja, ele tá disseminando ódio, preconceito, segregando pessoas e sendo extremamente babaca só porque quer ganhar dinheiro. É 1000 vezes pior.
Melhor abrir um OnlyFans, cara. É mais honesto você trabalhar com OnlyFans do que fazer uma merda dessa. Esperava, né? Eu imagino que ele fosse brigar com o Professor Dark, o gordinho fofinho, ele ia ficar quieto. Assim como ele tem feito, né? E engraçado, né? Tipo assim, esse tipo de situação é bizarro, porque você vai ver quais são as pessoas que ele ataca. Ele atacou a Alexa, uma mulher trans. Ele atacou a Sapturne, uma africana. Ele atacou a Yasmin, que tem autismo. Ele atacou a Nana, que tem um filho autista. Então, tipo, você vê que é meio estranho. Atacou só gente de minoria. O homem hétero branco, ele não ataca. Estranho, né? Coincidência, talvez, sei lá. O cara, ele busca essas brigas, né? Ele busca brigar com essas pessoas, xingar essas pessoas. E eu só lamento, cara. Tipo, eu vou me defender, obviamente. Eu vou fazer vídeos aqui comentando sobre isso enquanto ele estiver mentindo sobre mim, fazendo lives, porque eu não posso fazer 3 vídeos, 4 vídeos sobre isso, mas ele pode fazer 2 lives de várias horas falando merda sobre mim, onde eu recebo vários comentários. Pois é, né? As pessoas estão criticando a enxurrada de vídeo que o Dark tá fazendo, mas e as 4, 5 lives que o crítico fez? Pois é. As 4, 5 horas de live que ele fez. Porque ele fez uma live de 3 horas e pouco sobre isso. E aí? Mais o vídeo dele, de 20 e poucos minutos. E aí? Negativos, várias pessoas, vários ataques, né? E inclusive, como o Gabs comentou num vídeo e também comentou no Twitter, sobre ele estar recebendo ataques de bot depois de... Pra você ver como a crítica dessa galera é bem seletiva, né? De brigar com o crítico, eu também tô recebendo ataque de bots, sabe? Mas eu não vou dizer que a culpa é do crítico em relação a isso, mas pode ser que tenha alguém... Espero eu não receber ataque de bots. Né? Espero eu não receber ataque de bots. Relacionado ao crítico que esteja fazendo esse tipo de coisa. Então, além de tudo, tô nesse ponto, né? E a única coisa que eu cobrei mesmo das pessoas era que os canais de opinião que ficavam cobrando as pessoas sobre a mesma questão de autismo, que eles sejam congruentes. Olha, eu não fico cobrando nada, não. Não considero o meu canal um secundário de opinião, mas eu falei, tá? Eu falei, porque eu senti que eu devia falar. E estou falando aqui no Twitch. Então, eu falei. Eles venham falar sobre isso. Porque na hora de pontuar que fulano de tal falou errado de autismo, eles foram lá e atacaram. Deixou a indireta bem direta, né, bebê? Todo mundo em conjunto. Deixou e agora, a indireta bem direta, né, bebê? Aí, ele tá falando um monte de merda, até pior do que a galera falava antes, e ninguém tá falando nada. Então, eu só destaquei essa crítica aqui pra galera que faz vídeo. Eu não tô fazendo essa crítica para o crítico especificamente, até porque não faz sentido, sabe? Mas eu só destaco isso, porque parece que o crítico ele tem imunidade de poder falar tudo que ele quer e dane-se, né? Ninguém vai ligar. Óbvio. Privilégio do homem hétero, branco, cisgênero. Dentro do padrão. Duvido que o crítico é gordo, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa negra. Duvido. É o privilégio. Daí, quando a gente diz que eles têm privilégio, as pessoas dizem, não, é coisa da sua cabeça, você é louca. Uhum. Só adicionando aqui, olha só que interessante, né? No meio dessa discussão chegou um cara e ele falou que é só mudar algumas palavras que o chat já deixou de concordar com o Dark. Cara, aí o Ardu foi e comentou o seguinte, ó, pra vocês verem, ó. É só mudar umas palavras. Você jura? Caraca, mano, eu copiei e colei as palavras e coloquei no chat GPT. E o chat GPT disse isso, e o cara foi lá e mudou as palavras que eu disse pra chegar na conclusão que ele quer. Ah, mano, esse é o nível das pessoas que Ou seja, é só manipular o discurso, distorcer as coisas, que até o chat GPT concorda. Provando aqui que o gaslight funciona. Provando aqui o modus operandi do crítico. Me atacando, estão me xingando agora, sabe? É bizarro isso. E o pior, essas pessoas elas ficam fazendo esses ataques coordenados e falando pra todo mundo, daqui a pouco eu tô mega cancelado na internet, entendeu? E uma coisa importante sobre isso aqui, né, que eu queria comentar é que assim, por mais que eu tenha utilizado... Eu não acho que você vai estar mega cancelado na internet, Dark. Você vai estar mega cancelado entre o povinho de direita que concorda com o crítico. Mas a grande maioria dos criadores de conteúdo estão se posicionando ao seu favor. A favor da tua linha de pensamento e da Yasmin. O único que ficou em cima do muro e foi tendencioso pro lado do crítico foi o Fei. O único. O restante tá tudo indo pro teu lado. Ou não tá falando nada, né? Quem concorda com o crítico tá pianinho.
ChatGPT para questionar o crítico, eu não tô aqui para falar que o ChatGPT ele é tipo o supra-sumo oráculo, tá? Eu tô usando isso para denotar a hipocrisia dele em utilizar o ChatGPT em primeiro lugar, porque o ChatGPT ele simplesmente fala coisas e ele muda, então eu não vou levar em consideração 100% o que o ChatGPT tá falando para dizer. Sim, é burrice você usar o ChatGPT como base para qualquer coisa, burrice. Que eu tô errado ou que eu tô certo, entendeu? Mas a interpretação que o chat deu é a mesma interpretação que eu dei e a mesma interpretação que também, né, o detetive youtuber deu. Que pra quem não viu, o detetive youtuber, ele fez uma postagem aqui também falando, inclusive um grande salve pro detetive. Olha, crítico, me Salve, desculpe, irmão, detetive. mas onde ele falou que você afirmou isso? Ele fala bem claro, pensamento. Ele estava fazendo uma referência histórica, ele não estava afirmando que você disse ou que pensa isso. Qualquer pessoa com mínimo de QI já percebeu. Qualquer pessoa com mínimo de QI já percebeu. Até os europeus já perceberam. A sua interpretação está errada, ponto final. Então acho que é sobre isso, tá bom, Cláudio?